Após a Revolução de Fevereiro, a Rússia foi liderada por um governo provisório, e esse governo era composto por diferentes partidos constitucionais que eram favoráveis aos objetivos de guerra do antigo regime czarista. Mas essa situação gerou tensões constantes com os mencheviques e ainda mais com os bolcheviques. Esse governo cometeu o grande erro de seguir com a guerra, não entendendo que a principal causa da queda dos Romanov tinha sido a Primeira Guerra Mundial, em que a Rússia estava sofrendo as mais drásticas perdas humanas. Mas como o governo provisório não conseguiu encontrar uma maneira de pôr fim a qualquer caos na Rússia, isso o deixou muito vulnerável a um homem como Lenin e a um grupo organizado como os bolcheviques. Lenin estava muito determinado. Ele foi um dos grandes gênios políticos do século XX. E entendeu que, durante o inverno de 1917, existia uma lacuna de poder na Rússia e que, agindo rapidamente, poderia aproveitar uma oportunidade histórica que não se apresentaria de novo. Então, muitos membros do seu partido, o Partido Bolchevique e o Comitê Central, foram contra isso, estavam hesitantes, eles estavam tensos, tentaram impedir que Lenin tomasse o poder. Mas ele recebeu o apoio de dois dos membros mais talentosos de sua equipe, Trotsky e Stalin. Eles disseram: sim, nós estamos ao seu lado. Isso era característico de ambos, pois eram, como Lenin, extremistas e homens de ação. Assim, em outubro de 1917, Lenin ordenou que o seu partido realizasse um golpe de Estado. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! A propósito, essa não foi uma grande conquista, pois o Palácio de Inverno estava mal defendido, contando apenas com alguns garotos e mulheres. Após a invasão, os soldados da Guarda Vermelha encontraram e beberam todo o vinho do czar, ficando tão bêbados que foi necessário enviar a Brigada de Fogo para quebrar o resto dos vinhos. Portanto, aquele não foi um ato heróico ou muito menos mítico. A conquista do poder foi muito fácil. Agora o desafio era como se manter no poder. Lenin, então, anunciou que essa foi a Revolução Comunista. Claro que não foi assim. Tudo que os bolcheviques fizeram foi apenas tomar o Palácio de Inverno. Os bolcheviques tomaram o poder em outubro de 1917. Eles fizeram isso por meio de um golpe militar, podemos dizer, em uma cidade. E depois eles tiveram que convencer ou conquistar o resto do país. Esse grande país, o maior país do mundo nos anos seguintes. Quase imediatamente após os bolcheviques tomarem o poder, eles enfrentaram os mesmos problemas econômicos e níveis de ruptura social que o governo provisório enfrentou, mas tomaram algumas medidas audaciosas. Eles anunciaram um acordo de paz. Apesar de não conseguirem realizá-lo, isso teve um efeito psicológico e simbólico que uniu temporariamente soldados, marinheiros e trabalhadores em torno do novo governo. Eles
implementaram várias reformas em benefício das pessoas comuns. Embora não tivessem muito controle sobre as zonas rurais, eles legitimaram a reforma agrária que estava ocorrendo. Então, por um tempo, o governo parecia que mudaria radicalmente não apenas o sistema político e democrático através dos sovietes, mas também realizando melhorias. O que é muito interessante é que logo após os bolcheviques tomarem o poder, o regime de Lenin acreditou em algo que se pode chamar de Estado comunal, muito democrático, horizontal, etc. E esse experimento durou cerca de 6 ou 8 meses. Então, no primeiro período curto da Revolução, havia todos os tipos de esforços para manter a economia, para tornar o exército mais democrático, abolir dragonas, medalhas e tudo mais, e discutir os planos do exército. Havia esses tipos de experimentos começando bem do zero. Havia ideias de que os trabalhadores controlariam a indústria, não gerindo, mas supervisionando o que os capitalistas estavam fazendo. Então houve muitos experimentos assim. A terra foi dada aos camponeses para fazer o que eles quisessem com ela. Lenin e os bolcheviques pensaram: nós tomamos o poder, nós podemos mover essa revolução radicalmente para a esquerda e poderemos então alcançar uma sociedade socialista. Como ele falou, certo, temos que mostrar que nossa revolução funciona. E então outros vão seguir, sabe?